volta com o nosso programa Tudo Posso e hoje é quarta-feira, dia do nosso tradicional quadro de celebridades. Estamos recebendo o nosso amigo e parceiro Aaron Hakanishi, do site TV Foco, para contar tudo o que está acontecendo. Bom dia para vocês de casa, bom dia, Rafael. Bom dia, Aaron, bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E infelizmente, a gente tem que, pelo menos, o Rafael já deu toda a deu notícia, contou tudo que já aconteceu. Contou, mas, nossa, eu acho que 29 anos. Situação muito complicada, né? Não só pela idade, mas também pelo público que o Cristiano Araújo conseguiu cativar ao longo aí dos seus poucos anos de carreira, né? Ele não tinha uma carreira tão extensa, até porque a idade dele também não era tão extensa, né? Eu não era fã do cantor, assim, né? Não seguia naturalmente, né? Mas é claro que a gente fica totalmente entristecido por uma notícia como essa. Né? Uma Por ser um morte, acidente né? tão um trágico. acidente de trânsito tão trágico. Eu vi as fotos de manhã, estava assistindo a reportagem na Record. As fotos do carro, é assustador o estado O carro que ficou o veículo, ficou realmente né? destruído. Destruído, Ainda né? não se tem muita informação sobre como foi o acidente, o que realmente Até porque vai demorar um aconteceu tempo, com o motorista, pra ser se ele investigado. dormiu, parece que ele não estava bêbado, mas pode ter dormido, enfim. Esse negócio, esses cantores, eles fazem muitos shows, E muitas né? viagens, Vai de um né, para Maria outro, Cândida? de um lado para outro. Sem dúvida. E aí, às vezes... É uma acontece fatalidade esse de tipo coisa. verdade, não é a primeira vez que a gente vê esse tipo É de verdade. coisa. Isso é E verdade. a namorada dele, até por sinal, era muito mais nova que ele, ela tinha 19 anos de idade apenas. Então, a gente está falando de duas pessoas muito jovens que tinham ainda muito tempo aí para percorrer ao longo da vida. Mas Imagina os pais deles, meu Deus. é realmente um impacto muito grande para a família e para os fãs que nessa hora agora vão ter que se unir e, enfim, não tem muito o que dizer, né? É verdade. Ai, que Deus muita força, os né? tenha e que eles vão em paz, né? Isso Bom, aí, vamos para a próxima. vamos lá. Vamos começar hoje falando sobre o nosso querido e grande apresentador Silvio Santos, que nessa semana saíram notícias que ele estaria doente. Doente. Doente, Silvio Santos. E o que disseram, Maria Cândida, é que ele estaria com uma forte gripe. Eu vou explicar para vocês. De forma resumida, alguém implantou na imprensa que o Silvio Santos estaria internado no Sírio, no Hospital Sírio-Libanês. E aí uma legião, a imprensa, prontamente, por conta de ser Silvio Santos, se aprontou de colocar lá na frente do hospital. Então, o hospital não estava esperando nada disso, até porque o Silvio Santos não está internado. Essa é a informação que a gente tem direto da assessoria de imprensa do apresentador. Eu mesmo liguei para a assessoria do Silvio Santos, que me confirmou na segunda-feira que ele estava, assim, um pouco gripado, mas que estava tudo bem, que ele faria as gravações do programa dele, que acontecem todas as terças. No domingo passado, o programa já foi reprisado, não foi Perfeito. isso? No domingo passado, ele já não conseguiu fazer as gravações do programa e acabaram colocando uma reprise de um programa muito antigo. Como ninguém foi avisado do motivo pelo qual o programa estava sendo reprisado, surgiram diversos rumores que ele estaria internado, que era uma doença muito grave. A fundo, a gente não sabe da história. Muito mistério sempre se cerca em torno da saúde de Silvio Santos, que é o ícone da nossa televisão brasileira, né? E que já tem mais de 80 anos. Então, Mais assim, de 84. então, às vezes, uma coisa que é pequena, ela pode se tornar grande por causa da idade, Sem né? dúvida, e acaba chamando a atenção realmente. Agora, após falar com a assessoria de imprensa do Silvio Santos, horas depois ele desmarcou a gravação que aconteceria ontem, terça-feira, dia 23. Então tudo indica que neste domingo ele vai mais uma vez usar uma reprise do programa dele, mas o que estão falando é que ele tem uma forte gripe e está repousando em casa. Tem gente que falou que a gente pode pensar em uma pneumonia. Então, de qualquer forma, o que a gente torce sempre é para que Silvio Santos fique bem, porque realmente ele tem uma legião de fãs. Eu sempre brinco que o dia que ele falecer vai ser feriado nacional, porque É verdade. realmente... Todo mundo vai ficar muito triste, mas não vai acontecer nada. Exato, ele é um dos ícones É, da nossa TV. é. Enfim, a gente torce para que ele fique bem logo e volte aí pra TV para alegrar tantas pessoas como ele costuma fazer há anos, né? Grande Silvio Santos, a gente fica na expectativa de boas notícias. Amém, então, né, que ele Ana? fique bem. Pois é. Olha, a Débora atriz Seco. Débora Seco, na novela Verdades Secretas, vocês têm acompanhado, alguém tem olhado um pouco? Pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa, até porque vai ao ar muito tarde, né, Rafael? A Débora Seco, ela deu uma entrevista, pra mim não era novidade, mas eu vim contar pra vocês porque eu acho interessante. Ela falou sobre como superou, em uma entrevista, o medo de fazer as cenas de nudez. Ela que é uma grande atriz, que tem aí mais de 30 anos de carreira, ela tem 35 anos, pra vocês terem uma ideia, e 30 de carreira, ou seja, começou muito Ela nova. começou Confissões de Adolescente, acho que antes até de Confissões de Sim, Adolescente. sim, ela fez algumas propagandas,
Mas a Débora Seco deu essa entrevista e contou que o Daniel Filho, um dos maiores diretores que a gente conhece aí de cinema, de TV, foi o grande responsável por impulsionar a carreira dela. E assim, uma curiosidade pra vocês, é que aos 18 anos ela teve que fazer as primeiras cenas de nudez na novela Suave Veneno. Muito tempo isso, lá pros anos de 98. Agora, ela falou que o Daniel Filho sempre falava pra ela, olha, Débora, você é linda, você é sexy, você é um mulherão aos 18 anos. Só que ela falou, olha, eu sempre me achei horrorosa, eu me achava muito feia, então assim, eu tive várias dificuldades para fazer as cenas de nudez porque eu não confiava no meu corpo. Então, por várias vezes o Daniel virava para mim e falava assim, olha, Débora, seu grande destaque é que você não acredita que você é sexy e isso te faz sexy. Então, é muito bacana da sua parte, mas você precisa ter autoconfiança. E é muito bacana porque ela até revelou nessa entrevista como ela faz o processo de construção dos personagens. Muita gente tem dúvida, ela falou, por exemplo, os meus personagens, eles têm perfume, eles têm gosto, ela faz recortagens em uma pasta e vai construindo o personagem de acordo com o que ela acha que cabe ali. Então a Débora Seco, ela explica por meio dessa entrevista por que ela é uma grande atriz e por que ela tem tanto destaque no cinema, na TV. Eu, particularmente, sou fã da Débora Seco. Eu gosto muito dela. É ótimo, Agora, ótimo. sobre nudez, o filme Bruna Surfistinha... Foi o ápice da carreira, sem dúvida. Sobre nudez, sim, porque assim, ela aparece e ela interpreta muito bem. Em cenas fortes Cenas e... fortíssimas. Aham. De verdade. Então, acho que nesse ponto da carreira dela, claro, ela deixou todo esse medo pra trás. Mas, sem dúvida, é um divisor de águas, né? Esse filme da Bruna Surfistinha pra ela. Exatamente, Bom, muito Marão, legal esse no bloco anterior, nós acompanhamos uma reportagem sobre a atriz Solange Couto, que sim. está passando por um problema de saúde, né? Agora vem o marido dela e fala assim, olha, não é tão grave assim como Ela muito não pensa. morreu, Até ele parece que ela disse. morreu, Até não é parece que ela isso? morreu, porque é o que estão dizendo aí. Parece que hoje eu vim só falando de notícias complicadas como essas. Mas, no caso da Solange Couto, ninguém precisa ficar preocupado. Ela é uma atriz de 58 anos, ela é inteiraça, ela é linda, ela é talentosa, mas ela passou por um problema cardíaco que todo mundo está sujeito a passar, infelizmente. Ela foi internada no último sábado, vítima de um infarto. Então, a notícia impressiona porque quando você vai na internet, nas revistas, e fala assim, olha, Solange Couto sofreu um infarto. Logo as pessoas já começam a comentar, especular coisas que estão acontecendo, principalmente quando não tem informação, né? Mas no caso da Solange Couto, o marido dela veio a público, ele falou, olha, ela realmente passou por esse problema de saúde, ela se recupera bem, está tudo bem, até parece que ela morreu. Então, o que ele quis dizer é que muita gente até praticamente já enterrou a Solange Couto, que é o que muita gente faz. A época que o Jô Soares ficou internado, muita gente já tinha enterrado o Jô Soares, enfim. A gente não pode acreditar em tudo que a gente lê, mas o fato é que os fãs de Solange Couto podem ficar tranquilos, porque está tudo bem. Em breve ela volta às novelas, viu? Aliás, sobre não acreditar em tudo que a gente lê, hoje, Maria Cândida, Aaron, eu tava pela internet lá vasculhando, no Facebook, inclusive, eu vi uma fotinha assim, morre o apresentador Sérgio Malandro. Não sei Olha se vocês que chegaram a ver isso. nossa. Então, eu não vi, é uma Então, pegadinha. Aí eu fui clicar e era justamente uma pegadinha. Pegadinha né? do malandro. Era um site sensacionalista, mas de muito mau gosto. É. E que isso corre pelas redes sociais, as pessoas vão lá e compartilham, né? Como se fosse sério. Antes de ler, né? Muitas vezes Ainda antes mais de um clicar e momento ler. assim, de consternação nacional, quando a gente teve a morte realmente de um cantor famoso, né? Onde as pessoas são entristecidas, não leem e vão lá e dão um clique, né? E acabam viralizando uma informação que não é verídica. Fica só marcado pro site que faz esse tipo de coisa, né? É uma coisa que eu nunca faria, até porque o público marca, né? Isso Esse é site verdade. aqui não é bom Isso e é aí verdade. você fica marcado para Ó, sempre. errar na informação, ok. Isso todo mundo Acontece. é passível de erro, acontece, né? Mas não você fica martelando de uma forma, né? Brincando com verdade, vida de alguém, inclusive. principalmente com a vida de alguém. Muito bem, Aaron. Sem dúvida. Olha, Marina Rui Barbosa é uma das grandes atrizes aí também da nossa TV. Ela tem 19 anos de idade apenas. Agora está solteira. Eu já contei pra ela que já contei aqui, aliás, que ela estava namorando o Caio Nabuco, que é até o seu amigo, colega, né, Maria Cândida. Por que terminou esse namoro? Eles não revelaram, na verdade não entraram em detalhes, mas a gente suspeita que tenha sido realmente um desgaste da relação, apesar que a relação foi muito rápida, né? Não falaram em traição, não falaram em briga, então não tem um motivo assim aparente. Às vezes simplesmente deu Mas certo. quem terminou? Foi ela ou ele? Então é o tipo de coisa que não se fala. Eles são novinhos, né? Ela é novinha demais. Quem 19 entrou com o anos. pé, né? Enfim, a gente não sabe quem entrou com o pé nessa história. O fato é que ela é novinha e a notícia que eu trouxe pra vocês aqui é que ela está milionária. Por que ela está milionária? Ela trabalha bastante, faz campanhas publicitárias.
tá É o grande atuando... momento dela, É o né? grande momento, é o ápice. Aí ela comprou uma mansão avaliada em 6,5 milhões de reais. Essa é a mansão No Rio? no Rio, na Barra da Tijuca. Caramba! Então, Marina Rui Barbosa está investindo o dinheiro dela em imóveis, como muita gente deveria fazer, por sinal, né? Nossa, bastante. Essa casa deve ser linda, hein? Deve ser uma... Deve não, é uma mansão, assim, bacana. E o que estão falando é que ela vai se mudar com a família, que realmente ela está focada na carreira, em fazer os investimentos que precisa. Então, uma notícia dessa foi revelada até pelo Léo Dias, vou dar aqui a fonte, né? Então, uma notícia dessa chama atenção, porque uma menina tão nova, com um patrimônio tão grande, é impressionante, né? Então, sucesso para Marina Rui Barbosa. É muito trabalho, né? Resultado de muito trabalho. sem Muito dúvida trabalho alguma, né? e eu costumo brincar que segurando as madeixas delas, os cabelos ruivos, que ela não corta por nada, que ela não muda por nada, de alguma forma esses cabelos trouxeram dinheiro para ela também. Não só os cabelos, é claro, mas Sim, os cabelos ajudam. talentosa também, né? É isso Sem aí. dúvida. Falar sobre outra coisa, a gente Vamos vai lá. falar da Tiziane Pinheiro. Tiziane Pinheiro que comanda o programa da tarde, que na semana passada essa notícia já é confirmada, inclusive pelos apresentadores, pela Record. O programa da tarde ele não vai continuar mais. Os telespectadores que acompanham o programa da tarde não vão ter mais a atração a partir do próximo dia 10 de julho. A Tiziane Pinheiro deu uma entrevista a uma revista para falar sobre a sensação. Ela, que era uma das apresentadoras da atração com o Brito Júnior, estava há 3 anos, então é um período extenso, né? E ela falou, olha, eu fiquei triste realmente com o fim do programa, mas a gente sabe que esse tipo de coisa está sujeita a acontecer. De qualquer forma, ela tratou de esclarecer um boato, porque falavam que o programa terminou simplesmente pela baixa audiência. Ela tratou de dizer que o programa não terminou pela baixa audiência, mas sim porque era um atual momento da emissora que ela resolveu focar em reprises. Então, até conto para vocês do Tudo Posso, a Record vai focar em reprise de novela. É uma coisa que dá super certo no período da tarde. E o que estão falando aí, inclusive em enquete realizada lá no TV Foca, a gente perguntou qual era a novela que os telespectadores gostariam de ver. Tudo indica que vai ser uma novelinha teen, que é a novela Rebelde, que a Record fez alguns anos atrás. Rebelde faz o nosso sucesso. Mas ainda tem Escravizaura para disputa, Rebelde e Os Mutantes. Os Mutantes. Ou seja, Nossa, os Mutantes fez Os muito Mutantes é sucesso. fantástico. por Nossa, longos né? anos, eu acredito que vai ser uma grande aposta. Infelizmente, era um programa ao vivo que estava há algum tempo. Eu sempre acho bacana programas que são feitos na hora, que são ao vivo, que não são enlatados, mas é uma nova estratégia. Então, em breve, os telespectadores vão ter Mas novelas. ela vai pro Hoje em Dia, né? O Brito vai pra Fazenda. Ele vai então, continuar na Fazenda. O Brito também, inclusive, vai fazer o Record Rural agora. Ele não é vai fazer o isso? Record Rural, que é um programa voltado aí para a área rural da Record, Agricultura, para né? agricultura. Mas a Tiziane Pinheiro, como disse a Maria Cândida, vai para Hoje em Dia. Então, ela vai ficar ali do lado da Ana Hickman, que por sinal já é uma amiga dela. Então, enfim, ela não vai ficar fora do ar. Como acontece com muita gente, é complicado. Aí, enfim, tá tudo bem então, né? É uma certa oxigenação, né, na própria grade de programação das emissoras. É um efeito natural que acontece, né? Infelizmente, na verdade, né? É um Enfim. efeito os natural fãs- que acontece quando existe uma crise financeira. Os programas americanos, eles têm 20 anos, 30 anos no ar. Entendeu? É que aqui, neste país, é complicado. Não estão fazendo Nesse programas atual- e investindo em E programas. nesse atual momento É. do país, Então sai enfim, mais como um barato, todo. né? Não é uma visão pessimista, é uma visão realista. Realista, Realista, exatamente. sim. Vamos lá. Vamos falar sobre outra coisa? Olha, eu trouxe uma foto, e, assim, chega a ser engraçado, viu, gente? Ai, quero ver. Eu trouxe uma foto, vai entrar aqui no telão daqui a pouco, do Sérgio Maroni, que interpreta o Ramsés lá na novela Os 10 Mandamentos. Sei que o faraó. Rafael é um telespectador. Eu acompanho. É, o faraó. Gente, a foto que impressiona é que ele foi numa padaria vestido de Ramsés. Então a imagem aí publicada pelo próprio Muito boa. É, porque ele tava com fome né, e foi na padaria. Assim, realmente causou o riso de muita gente, porque ele publicou essa foto no próprio Instagram dele, pessoal. Agora, o que o pessoal achou engraçado é que dos acessórios que ele estava utilizando, somente o óculos era o item da atualidade. Então a gente vê aí Sérgio Maroni careca, né? Porque ele teve que raspar os cabelos, tá mandando super bem na novela. A trama bíblica vai super bem. Até para contar para vocês, depois do sucesso que os 10 Mandamentos vem fazendo, eu posso antecipar que até outras emissoras começam a olhar as novelas bíblicas. Então, começa a mexer no mercado de verdade, porque o público é bem receptivo com esse tipo de trama, né? Então, o Sérgio Maroni aí, bacana publicar essa foto, mandou super bem. Agora, que realmente deve ter chamado a atenção, né?
Pra quem viu, falou, meu Deus, um faraó aqui. Mas é isso aí. Não, e surpreende. E diferente, né, da Ruivinha, da Marina Rui Barbosa, que não quis raspar os cabelos, né? Claro. É. Pra mulher é mais complicado, sem dúvida alguma, É mais né? complicado. Ele não tem problema nenhum com isso, Pra né? ela usava os cabelos como campanhas publicitárias, não que ele não fosse utilizar, mas no caso dele, né? Não que ele não pode utilizar. Agora, é ótimo. quase todo mundo não, né, gente? É geral. Na novela Os 10 Mandamentos, os atores todos de cabelo, de cabeça raspada. Então, não tem que ter nenhuma dificuldade aí. Até porque a novela pede isso. Se não quiser Exatamente, raspar, é o personagem. fica É o em casa. personagem, né? É verdade. É o contexto histórico nesse caso. que É, a eles estão caracterização, respeitando, né? Faz sentido isso. É isso aí. Vamos lá, próxima pra gente, Aaron. O Danilo Gentili, a gente vai falar dele agora. Ele deu uma entrevista na semana passada ao programa TV Fama da Rede TV, na qual ele falou sobre os rumores que o Marcelo Adnet pode ganhar um programa no mesmo horário que o dele. Então, para explicar para o pessoal de casa, o Danilo Gentili tem um programa nas madrugadas que vai super bem. É um talk show que é um formato... É o de noite, não é isso? É o de noite. Então o programa se consolidou ali à noite e ele enfrenta o Jô Soares, que há algum tempo já vem tendo alguns problemas com a audiência. Estão falando que é rumor por enquanto, tá? Então não tem nada confirmado. Que o Jô Soares sairia da grade de programação e daria o espaço para o Marcelo Adnet. O Marcelo Adnet é a grande aposta da Globo há muito tempo, né? Ele é um grande humorista, tem talento, e estão falando que vão dar um programa no estilo do Danilo Gentili. Aí questionaram, Gentili, se o Adnet estrear, o que você acha que vai acontecer com o seu programa? Ele falou, olha, certamente eu vou perder a audiência, porque ele é um grande talento, é um cara bacana, então, ele agiu de alguma forma com humildade e mostrou aí que está disposto a enfrentar a concorrência. Agora, se está confirmada essa história, que o Adnet vai ter um programa... Por enquanto são rumores. São rumores. O que eu posso contar para vocês é que o Jô Soares tem uma longa carreira e que não faria nenhum sentido simplesmente tirar o programa da grade, pelo menos eu acho que é assim, Não, acho né? que se acontecer ele vai se aposentar, acontece alguma coisa assim, Mas né? posso Ele te se contar? aposenta, Acho muito difícil ele se aposentar, acho Por quê? muito mais fácil alguém contratar. Se ele sair do ar ou, enfim, alguém tirar do ar... Alguma emissora vai lá e Alguma pega. emissora, É isso. inclusive já teve histórias há alguns meses atrás de emissoras tentando tirar o Jô Soares da Globo. Então, a gente sabe que tem um interesse aí. De qualquer forma, eu acho muito difícil ele ficar na casa dele, viu, Maria Mas eu Cândida? acho o Marcelo Adnet fantástico. Ele é. É um refresh, assim, na televisão. Uma carinha nova, querendo ou não, ainda é uma carinha esse nova. tipo de programa. Ele só precisa fazer aquilo que ele... Só precisa ter permissão para fazer aquilo que ele gosta, né? Não ficar engessando ele, né? Até que é impressionante, viu? Você falou dessa história de engessar. Uma das coisas que mais impressiona é que ele conseguiu fazer uma coisa que muitos não conseguiram lá na Globo, né? Que é o programa humorístico dele, onde ele cita outras emissoras, onde ele imita outros artistas. É uma coisa... Tira sarro da própria emissora onde Tira ele tá, da né? própria emissora dele, da situação dele. Então, eu acho super bacana quando o artista faz esse tipo de coisa, mas faz de verdade e brinca com a situação, não é? Ele é muito inteligente, ele é ótimo. Olha... Vamos falar da Zilu? Da Zilu. Para não perder o costume? Vocês viram que ela estreou como apresentadora, né? Sim, sim. Pra gente não perder o costume, Rafael, mas agora a gente tá falando de uma coisa boa, uma coisa diferente. A Zilu resolveu estrear aí como apresentadora. É um programa na TV paga, então é um programa aí num canal pequeno, mas esse não é o detalhe. O detalhe é que ela realmente está investindo num programa que chama... o programa, se não me engano, chama Somos Assim. Basicamente, para contar para vocês, é um programa onde ela reúne outras mulheres que falam sobre as experiências de casamento que elas tiveram. Então é quase como um programa que mistura autoajuda, conselhos e coisas do tipo. A estreia da Zilu, alguns internautas que fazem questão sempre de criticar tudo, disseram que ela não mandou bem, que ela estava dura, enfim. Era a estreia, é a primeira vez que ela aparece na TV como apresentadora. O resumo da história é... Já foram perguntar se ela vai convidar o Zezé para participar do programa. Olha, É um programa de mulher? é um programa de mulher, mas por que ela convidaria o Zezé? Essa é a Não, grande pergunta. Ela gosta de alfinetar, né? A verdade é essa, Aaron. Mas ela saiu muito bem, viu, Rafael? Ela podia convidar a namorada do Zezé. Eu concordo. É verdade? Acho que não ia ser uma boa, viu? Que ela Pensou se responde- acontece isso, Maria O Cândida? que ela respondeu? Não, Aaron? ela devia fazer pra... ia chamar atenção. Sem dúvida, ia chamar a atenção. Agora, ela disse, Rafael, assim, olha, o Zezé, ele poderia até vir ao meu programa, mas como ele tem a mesma... Ele passou pelo mesmo casamento que eu, ele vai querer dar a versão dele. E nesse caso, eu prefiro dar a minha versão sobre o casamento. Boa. Saiu-se bem. Então ela saiu muito bem.
Eu acho que é legal, de qualquer forma, que a Zilu, depois de ficar 30 anos com o Zezé, de ganhar realmente fama porque era a esposa dele, comece a se desprender dele e fazer o que ela tem vontade. Se é ser apresentadora, se é dar palestras, enfim. Boa sorte para a Zilu. Críticas Me chamou a não vão atenção faltar. umas fotos que ela fez no Rio, que tiraram dela no Rio, ela de biquíni. E assim, ela tá super bem. Tá inteiraça. corpão Quantos legal. anos que ela tem? Ela tem ou mais de menos? 50, viu, Então, Maria Cândida? nossa, ela tá muito bem, olha. Conservada, é verdade, bem conservada. lembrado. Me chamou bastante atenção. Mais do que programa, eu achei essas O corpão fotos. em dia. É, exatamente. E isso, inclusive, foi um dos fatos que acabou chamando a atenção de quem viu também essas fotos, inclusive. Chamou a atenção porque tá com o corpão, porque tá conservada. Teve até alguns meses atrás, quando o Zezé falou assim, e agora eu tô com uma mulher nova. Olha, Zezé, de verdade, se você tá com uma mulher nova, é decisão sua, mas a Zilu também tá inteiraça, né? Bom, sucesso pra Zilu. É isso aí. A Zilu, ex-Zilu do Zezé, agora a Zilu apresentadora, né? Apresentadora. Escrevendo uma nova história, é isso aí. É isso aí. Próximo, Aaron, vamos falar de um fracasso, infelizmente, ou Ixi, felizmente. vamos Muita só gente citar comemorando, aqui. muita gente chorando também, né? Muita gente chorando, comemorando. Se uma novela tá indo muito bem numa emissora, na outra não é a mesma situação, viu? A novela Babilônia, a principal novela aí das 9 lá na emissora Global, parece que não anda muito bem das pernas, mas a notícia que eu trouxe pra vocês, na verdade, essa história que não anda bem das pernas não é novidade pra ninguém. A novela não caiu no gosto do público, tem dificuldade para as pessoas assistirem, as pessoas não querem, a trama não é interessante, não é envolvente, é o que eu acabei ouvindo de todo mundo. O fato é que a Adriana Esteves, que é uma grande atriz, que foi a Carminha lá de Avenida Brasil, que ficou marcada por esse papel, parece que ela está com crises de choro nos bastidores dessa novela. E o que estão dizendo é que ela está com crise de choro porque a novela não vai nada bem. Na verdade, eles já tentaram de tudo, ó. Cortaram a novela, mudaram os personagens, o personagem que seria uma coisa passou a ser outro. Então eles já usaram todas as estratégias. O fato é que a novela agora já foi encurtada, ela vai ter cerca de 4 semanas a menos do que o previsto. Então entrou num processo que eles começam a picotar tudo. E a Adriana Esteves, sendo uma das protagonistas, ela é uma das vilãs, eu acho que ela sente esse impacto, porque querendo ou não, é o reconhecimento do trabalho dela. E o ator que tá numa novela dessas, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas só que é o seguinte, forma uma pressão que um monte de gente fala assim, o que tá acontecendo com a novela? Não sei o que, imagina a pessoa toda vez que ela sai, ou toda vez que ela Ou tem conversa que com Vai pra alguém. qualquer lugar, Ai, porque isso é não sei o verdade. quê. Porque você acaba ficando muito pressionada. Eu gosto você fica tanto de chocada. você, mas nessa novela não tá Ela- legal. Ai, tá né? preferia tanto na outra. É. Isso é muito E chato, tem os dois viu? lados, né? Quando a novela vai muito bem, o pessoal fica em cima o tempo inteiro, chega a sufocar o artista. Quando a novela vai muito mal, Sufoca o artista sufoca pelo pressionando. lado negativo. Isso não é legal. Tá bom. Bom, mudando de assunto agora, tem um caso da jornalista, da Cristiane Pelágio, né? Ela teve um acidente, sofreu um acidente. Sério, aliás, né, um esse grave acidente? Coitada, acidente, né? né? E a mãe dela veio, inclusive, a público para dar informações sobre o estado de saúde da Cristiane. O estado de saúde da Cristiane, que no primeiro momento, o que aconteceu? Cristiane sofreu um acidente naquela ponte do último feriado que a gente teve. Acho que foi o feriado do... Corpus Christi. Exatamente. No começo desse mês. E aí a Cristiane, ela pegou alguns dias para descansar e ela gosta de andar a cavalo. Gosta não, ela faz isso como um esporte. Ela já anda a cavalo há algum tempo, então não é uma coisa que ela resolveu fazer do nada. E ela sofreu um acidente com o cavalo, ela caiu. E o que estão dizendo, olha só que sério isso, é que quando ela caiu, ela ficou presa com o pé e o cavalo foi arrastando. Então, realmente foi um acidente ali que pareceu sério. Aí o que aconteceu? O nível da gravidade do acidente foi grande ao ponto que ninguém falou nada. Então ela sumiu do telejornal, quem assistiu viu que ela sumiu durante 2 semanas e somente na semana passada vazou a história que ela estava internada por conta desse acidente. Então ninguém entendeu nada. Quem assistiu o telejornal achou que ela saiu de férias ou que ela estava afastada por algum motivo, mas não sabia o que era. O fato é que a Cristiane Pelágio teve que fazer uma reconstrução no rosto. Mas calma, a reconstrução de rosto, não quero fazer um sensacionalismo aqui. A reconstrução foi a implementação de uma placa de titânio, pelo que eu entendi. Parece que foi um ossinho que a gente tem no rosto e que parece que quebrou e aí tiveram que fazer essa cirurgia. Aí a mãe da Cristiane Pelágio foi dar essa entrevista porque viu que foi pipocando, né? A hora que viram que ela teve esse acidente, não tinha informações, as coisas começam a pipocar
vão inventando situações ali, né? E nem sempre de uma maneira correta, né? verdade. E aí a mãe da Cristiane falou, olha, ela realmente não consegue falar, porque ela ainda está se recuperando da cirurgia. A cirurgia foi um sucesso e logo, logo ela está de volta ao trabalho. Então, no primeiro momento, chegaram até a falar que ela não tinha nem previsão de volta, que ela não poderia, inclusive, até não voltar ao telejornal. E essa não é a primeira vez que uma âncora de telejornal acaba se ferindo, né? No final do ano passado, a Sandra Nemberg, não sei se vocês se lembram, a gente falou disso aqui. Ela estava fazendo com halter, né, ali a malhação diária dela. Caiu no rosto. Caiu no rosto e ela teve que levar alguns pontos também. Então, ela tá super bem, a Sandra Nemberg, e a gente espera que com a Cristiane Pelágio não seja diferente. É isso aí, Aaron. Ótimo a gente saber de todas as notícias. Olha, eu contei bastante coisa hoje. Hoje foi bastante. Hoje contou mesmo. Aliás, você de todo o Brasil aí, se de repente o Aaron não comentou sobre o seu cantor preferido, É a isso sua aí. cantora, ator, atriz, onde anda tá famoso, pode mandar o WhatsApp pra gente. 0 operadora 11 944945023. Isso porque na próxima semana, Aaron Hakanishi estará de volta Eu com a gente respondo aqui. tudo pra vocês. Olha, vou dar o meu recadinho, tvfoco.ig.com.br para quem quiser acessar o nosso site, o mundo das celebridades, da TV, tem toda a cobertura aí, infelizmente, da morte do Cristiano Araújo também, mas também estou no Instagram como Aaron Tura, então quem quiser me seguir, estou esperando vocês lá. E eu volto na semana que vem. É isso Tá aí. certo. Muito Grande obrigado. beijo, Obrigado viu? vocês, um beijo. E vamos pro intervalo, Vamos né? para o intervalo, gente? E olha, pesquisas mostram que 70% dos brasileiros apresentam algum grau de intolerância à lactose, que pode ser leve, moderada ou até grave, segundo o tipo de deficiência apresentada, né? Então, no próximo bloco, nós vamos conversar com a doutora Kelly Marques para tirar todas as suas dúvidas. O intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho você acompanha esse bate-papo aqui com a gente.